Graças a paz, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse programa por meio de uma oração. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir a tua voz por meio desse programa. Em nome de Cristo a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, nesse nosso bate-papo, nós vamos falar um pouco sobre a paternidade. E o que eu queria perguntar ao senhor, pastor, é se a Bíblia ela nos apresenta um perfil de um pai, que nós como pais, né, aqueles que são pais, e um pai segundo o coração de Deus. Graça e paz, Douglas, e a você que está nos acompanhando de casa, que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Sim, a Bíblia fala muitos perfis e padrões que nós temos aqui estabelecidos, sobretudo baseado no próprio Deus, que é também chamado de Pai. E uma coisa curiosa que me aconteceu esses dias foi de ver uma reportagem, almoçando em algum local, sobre a questão da paternidade no Brasil. E eu fiquei chocado com um dado estatístico que foi mencionado naquele jornal. Era véspera do Dia dos Pais, né, que foi agora domingo passado, e o jornal estava tratando sobre essa questão da paternidade, a preparação para o Dia dos Pais, a questão do comércio. Só que aí entrou uma matéria falando sobre a quantidade de crianças que tem no Brasil que não tem o nome do pai no registro de nascimento. E eu fiquei assim extremamente chocado com os dados que foram dados, com as informações que foram dadas. Disse que 1.700.000 pessoas foram registradas no Brasil sem o nome do pai. Pessoas que buscam até hoje saber quem é o pai, porque alguns não sabem quem é o pai. Alguns que não foram registradas pelo pai porque o pai não quis, e outras porque motivos diversos aconteceram que o pai não registrou o seu nome ou a mãe não quis registrar o nome do pai, coisas assim. Esse é um dado estatístico extremamente preocupante e que nos apresenta a maneira degradante como há pais, né, que apenas fazem os filhos, que dão o seu DNA ao filho, porém não exercem nenhuma paternidade. Lembrando e levando em consideração que além desse 1.700.000 pais aqui no Brasil que não registraram seus filhos, nós temos outros milhões de pais que tiveram filhos, que registraram os filhos, mas que os abandonaram. Qualquer pessoa conhece uma mãe solteira, uma mãe solo, por assim dizer, que cria o filho com a cara, com a coragem, com muito esforço, porque o pai é vivo, tem consciência da existência do filho e da mãe, porém simplesmente resolveu abandonar para viver com outra, para viver uma vida de facilidade, uma vida de boemia ou coisa desse tipo. O nosso país está cheio. Nós temos muitos pais que, na verdade, são uma vergonha e que não assumem a sua paternidade. Diante disso, nós temos a Bíblia Sagrada falando sobre a paternidade. Primeiro que quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos muitos exemplos de Deus se colocando como pai de Israel. Aquele que acolhe os seus filhos, aquele que cuida dos seus filhos. Israel será por filho, Deus será por pai. Nós temos muitas menções que nós temos no Antigo Testamento. Temos ainda personagens da Bíblia Sagrada que exerceram a paternidade corretamente, de maneira incorreta, como é aquele caso do profeta Eli, do sacerdote Eli, melhor dizendo, que Deus até o exorta porque ele foi displicente com a criação dos seus filhos, e tantos outros casos mais que nós poderíamos aqui citar. O caso de Davi, que instruiu Salomão: meu filho, seja homem. É um exemplo de um pai que instruiu bem o seu filho. Porém, o exemplo que eu queria chamar a atenção hoje é o do filho pródigo, e não do filho em si, mas do pai. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32, eu não vou ler todo o texto, narra-nos a história de um filho que deixou seu pai. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai,
dá minha parte de bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A história continua e nos apresenta esse filho vivendo uma dissolução, morando em uma terra, e agora, nesse local onde ele foi morar, ele gastou absolutamente tudo que tinha, ficou na pobreza, começou a trabalhar para um fazendeiro e, diante da fome que ele estava, ele desejava comer a comida dos porcos, a alfarroba dos porcos. Só que o versículo de número 17 tem uma coisa muito interessante. 17 e 18, Lucas 15. Então, depois de comer, beber, fazer tudo que não era permitido e gastar tudo que tinha, e agora está no fundo do poço, passado muito tempo, é claro. Então, caindo em si, diz a Bíblia Sagrada, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui nós temos um exemplo extraordinário. Normalmente essa parábola é chamada de a parábola do filho pródigo, mas na verdade esse texto fala muito mais do pai do que do filho. O capítulo 15 de Lucas trata sobre achados e perdidos. Você tem no capítulo 15 a ovelha que se perde, verso de número 3 ao verso número 7. Do verso de número 8 ao verso 10, uma dracma que se perde. E no versículo número 11 até o 32, nós temos um filho que se perde e o outro que está dentro de casa totalmente perdido. Eu chamo que essa é a parábola de achados e perdidos. Só que o que me chama a atenção na última parábola que é contada por Cristo é a maneira pela qual o pai reage diante da rebeldia de um filho. Esse era um pai extremamente amoroso, cuidadoso, zeloso, e a Bíblia vai nos dizer que quando o seu filho pediu os seus bens, pediu a sua herança antecipada, isso é um ato de desonra, aquele homem deu ao seu filho e o filho foi embora. Chorou, perdeu tudo que tinha e agora volta para o pai. O que se poderia imaginar é que esse pai agiria agora de maneira cruel, o expulsaria e o deixaria morrer à míngua. Só que o texto vai nos dizer algo muito interessante no versículo de número 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Aqui nós temos o verdadeiro atributo de um pai segundo o coração de Deus. Eu não quero dizer com isso que os pais segundo o coração de Deus devam ser pais relapsos, permissivos, que patrocinam o pecado do filho. Não é isso. Mas um pai segundo o coração de Deus age como Deus agiria e age conosco. Porque todos nós nos comportamos muitas vezes como esse filho pródigo aqui. Há filhos que estão de maneira ainda mais atoladas no pecado e na devassidão. Porém, todos nós somos indignos de ser chamados filhos, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa grande culpa, por causa da nossa desobediência constante e contínua à lei do Senhor. Mas ainda assim Deus nos abraça, Deus nos acolhe, Deus nos ama de maneira incondicional, Deus perdoa os nossos pecados, Deus coloca um selo em nosso coração com o seu Santo Espírito e nos garante vida eterna. E a Bíblia nos apresenta então o amor desse pai. Levantando-se, foi ao seu pai. E o pai ainda de longe o avistou. Provavelmente, esse pai estava no aguardo do retorno do seu filho ou sempre atento a qualquer sinal de retorno do seu filho. Isso nos apresenta um homem que não desistiu de orar,
de aguardar, de desejar o retorno do filho, até que esse dia chegou. Quando o filho chega, o pai o abraça, o pai o acolhe, o pai supre as suas necessidades, o pai o constrange com o seu amor e vai dizer: esse filho estava morto, mas reviveu. Aqui nós temos os atributos de um pai que é demonstrado. Não apenas no trato com esse filho, mas depois quando o segundo filho, que era o filho mais velho, que estava dentro de casa, começa a achar ruim a festa para o filho perverso e rebelde que havia fugido, pródigo, ele agora vai até fora, conversa com o filho mais velho que estava com raiva e reconcilia esse momento, apresentando a ele que aquele filho estava perdido e foi achado e é preciso comemorar. Aqui nós temos um pai que se preocupa com os seus filhos. Há exemplo também do que acontece com Jó. Lá no livro de Jó, diz a Bíblia Sagrada que Jó promovia a comunhão dos seus filhos. Ele sacrificava pelos seus filhos. Ele intercedia pelos seus filhos. Vez por outra, ou constantemente, os filhos faziam reuniões familiares, cada um na sua casa, para que todos se juntassem, celebrassem e comemorassem. E Jó apresentava sacrifícios, porque ele dizia assim: talvez meus filhos tenham pecado. Jó já se antecipava e oferecia sacrifício ao Senhor. Aqui nós temos algumas características que nós poderíamos aprofundar, é claro, detalhadamente cada uma delas, mas para esse nosso momento breve de reflexão aqui agora, cabe-nos uma ilustração bíblica de como um pai crente, de como um pai temente a Deus, de como um pai que conhece a palavra de Deus deveria se comportar. Não como um pai que apenas registra o filho no cartório, mas como um pai que ama, que zela, que se doa, que se esmera, sobretudo que ensina com a sua própria vida. Esse relato que eu mencionei de 1.700.000 crianças sem o nome do pai no registro de nascimento é apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior, de pais ausentes, de pais irresponsáveis, de pais que agridem suas mulheres na frente dos filhos, de pais que não se importam com os seus filhos, que não protegem os seus filhos, que não lhe educam e que nem ao menos ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. Hoje nós temos a oportunidade de olharmos para alguém que, segundo o coração de Deus, cuidou, amou, dedicou, uniu os filhos, para que nós também possamos ser pais segundo o coração de Deus. Talvez você esteja nos assistindo essa noite ou nos ouvindo no programa de rádio, ou no carro, ou em casa, ou enquanto faz alguma atividade física, seja lá onde você estiver, tenha se omitido a paternar, a cuidar do seu filho, da sua filha. Talvez você há muito tempo não liga, não se importa, não se preocupa. Hoje eu quero convocar você a se arrepender disso, a deixar um legado para o seu filho. Se um dia você morrer, seu filho lembrará de você pelo quê? O que é que você fez durante a sua vida? Qual legado você deixou para o seu filho? Você quer que seu filho seja igual a você? Você quer que seu filho siga a mesma carreira, o mesmo caminho, a mesma vida, o mesmo jeito de relacionamento que você teve? Ora, é preciso que você seja um exemplo. Nosso maior exemplo para os nossos filhos somos nós. É preciso que a gente alinhe bem o nosso casamento, alinhe bem o nosso trabalho, alinhe a nossa vida, a nossa conversa, a maneira pela qual nós vivemos, para que nós possamos deixar um legado eterno para os filhos. Você está me ouvindo essa noite, ou assistindo através do YouTube, e tem sido um pai ausente, ou até mesmo um pai permissivo que não se importa com a educação, com a correção, com a instrução dos filhos. Um pai que talvez, por ter se separado da mãe, nunca mais se importou. Hoje, volte-se para o Senhor. Arrependa-se disso. Há muitos filhos que choram, que sofrem pela ausência do pai, que carregam traumas pelo resto da vida, porque viram o pai bater na mãe, porque viram o pai chegar bêbado em casa quebrando tudo, porque viram o pai traindo a mãe, porque viram o pai simplesmente se preocupando em encher a cara de bebida enquanto faltavam as coisas básicas para dentro de casa. Arrependa-se disso, arrependa-se dessas práticas, volte para o Senhor, cuide de sua família, cuide dos seus filhos, dê amor, dê carinho, dê atenção, mas sobretudo dê a eles exemplo, para que eles sejam homens de bem, de verdade, mas não apenas isso, para que sejam homens de Deus, como seus filhos serão homens de Deus, se você, que é o cabeça, que é o líder, que é o exemplo máximo da família, não faz isso. Então hoje é o tempo de voltar para o Senhor
Dizer, Deus, eu quero ser um pai segundo o teu coração. Eu quero ser um homem segundo a tua vontade. Me ajude. Levante-se, abandone as práticas pecaminosas, recomece. Há tempo de restaurar. Não deixe que a morte bata na porta de sua casa para você então dizer, eita, meu Deus, agora já está tarde. Não deixe que a doença lhe acometa para que você em cima de uma cama venha pedir desculpas. Hoje é o tempo, hoje é a hora, hoje é o momento de pedir perdão, de se arrepender e de ser um pai segundo o coração de Deus. Deus abençoe sua vida. Que Deus fale e aplique essa palavra ao seu coração. Que você que é pai, você que gerou um filho, possa assumir as responsabilidades de pai, de dar tudo o que é necessário financeiramente, fisicamente, mas sobretudo de ser um exemplo espiritual, um exemplo de vida, que deixa um bom testemunho, um bom caráter para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Amém, pastor. Que Deus esteja nos abençoando e aplicando a sua palavra em nossos corações. E estamos assim encerrando mais um programa Mensagem da Cruz. Você é o nosso convidado para também estar fazendo parte das nossas programações e dos nossos cultos. Desde já, peço ao pastor para assim estar orando e encerrando mais um programa. Amém. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a sermos homens segundo o seu coração e pais que se dedicam à família, se dedicam aos filhos e glorificam ao Senhor através dessa prática. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, por esse breve momento. Pedimos que o Senhor mesmo aplique a palavra no coração de cada um daqueles que nos acompanham e que o Senhor toque no coração dos pais. Sobretudo, aqueles que não têm, de fato, assumido a paternidade, nem sido um exemplo, nem suprido as necessidades de sua família. Ó Deus amado, tem misericórdia, para que tantas crianças, ó Deus, que vêm vivendo uma vida de frustração, de sofrimento, possam experimentar um tempo novo, através da mudança de vida dos pais. Abençoa, meu Pai, para que todos aqueles que ouviram a Tua palavra possam se arrepender, mudar e exercerem a sua paternidade com responsabilidade, com efetividade e com afeto, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até o próximo programa, se Deus quiser.